Vamos aprender agora a fazer a divisão de frações. Só que antes de falar na divisão de frações, eu quero recordar aqui com vocês o que dá a divisão de um número qualquer, por exemplo, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 dá só 2. Então, esta fração tem denominador 1 e o resultado é só 2. Percebem? Se eu tiver 5 dividido por 1, o resultado vai ser apenas 5. Ok? Então, grava bem isso. O que eu quero, então, é que você consiga perceber que quando você tem uma divisão por 1, o resultado é só o que está aqui em cima. Gravou? Tá. Então, agora que você entendeu isso, vamos para a divisão de frações. Pessoal, o sinal de divisão de duas frações, ele pode ser transformado em um traço de fração. Então, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Vou transformar esse sinal de divisão nesse traço, tá? Vou colocar esta primeira fração aqui em cima. Então, eu tenho 2/3 dividido por 7/5, então eu vou ter 2/3 e esse traço grandão substitui o sinal de divisão, dividido por 7/5, ok? Cara, olhando desse jeito fica tão difícil, né? Mas olha para cá, se eu tiver uma fração onde o denominador é 1, o resultado não é só o número de cima? Então, o que eu vou fazer para tentar facilitar a minha vida? Eu vou tentar transformar esta fração aqui em número 1, tá? Como é que eu faço para pegar 7/5 e esse 7/5 virar 1? Vamos voltar um pouquinho lá na aula anterior. Lembra? O que eu faço para encontrar um resultado igual a 1? Pegar uma fração e transformar em resultado 1. Não é só multiplicar pelo inverso? Então, eu pego a fração, multiplico pelo inverso e o resultado vai ser 1. Inverso é trocar o de cima pelo de baixo. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou mudar de cor aqui. Se eu, então, pegar esta fração aqui e multiplicar pelo inverso dela, o inverso dela vai ser 5/7, tá? Eu vou encontrar como resposta 1 aqui embaixo. Mas eu não posso multiplicar só embaixo, porque quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar, na realidade, uma fração equivalente. Mas para encontrar uma fração equivalente aqui desse lado, tá? Para encontrar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número. Ok? Então, eu vou multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número. Então, lá em cima vai aparecer 2/3 vezes 5/7. E embaixo, 7/5 vezes 5/7, a gente faz tchuf-tchuf e o resultado vai dar 1, que era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria que essa parte aqui de baixo da fração virasse 1. Virou 1. O que sobrou, então? Sobrou 2/3 vezes 5/7. E aí, multiplicando, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. Então, 10/21, nossa, que feio. 10/21 é o resultado desta fração aqui, ó. Dessa divisão, 2/3 dividido por 7/5. E se você perceber, 2/3 tá aqui, ó. O sinal de divisão virou multiplicação. E a fração 7/5 foi invertida e virou 5/7. Ou seja, era uma divisão, foi transformada numa multiplicação, tá? E aí, a explicação é essa, tá? Eu deveria todas as vezes fazer tudo isso,
Mas, a partir do momento em que a gente entende, a gente pode ir direto para essa resposta aqui. E fazer direto é como mesmo? Fazer direto é assim, ó. Divisão de duas frações. Divisão de duas frações, né? Eu vou até apagar isso aqui. Divisão de duas frações. 2/3 dividido por 7/5. Então, se eu tenho que fazer uma divisão de duas frações, qual é a maneira mais rápida? É repetir a primeira fração, transformar a divisão numa multiplicação e inverter a segunda. Inverter é passar o de cima para baixo, de baixo para cima. Virou multiplicação, multiplica. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Se der, você pode simplificar, tá? Então, a maneira mais rápida de fazer é assim, como eu te falei. E aqui, 1/5 dividido por 8/5. Repete a primeira, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverte a segunda. Virou multiplicação? Pergunta se não dá para fazer tchuf-tchuf. Nesse caso, dá. Então, a resposta é 1/8. Letra C. Olha que tem pontinho agora, hein? Tem que prestar atenção. Mas é divisão. Divisão, você repete a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverte a segunda. Virou multiplicação? Tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par positivo. Só que antes você vai perguntar, dá para fazer tchuf-tchuf aqui, gente? Dá para fazer tchuf-tchuf? Dá ou não dá? Olha o 9 e o 3. Eu posso dividir os dois por quanto? Eu posso dividir por 3. Então, eu vou dividir 3 por 3 e vou também dividir o 9 por 3. Faço a divisão. Então, 9 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Dá para fazer outra divisão? Dá, não dá? O 10 e o 5 são ambos divisíveis por 5. Então, eu vou dividir o 10 por 5 e também vou dividir o 5 por 5. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2 e 5 dividido por 5 que dá 1. Agora, é só multiplicar o que sobrou. O que sobrou? 3 vezes 2, que dá 6. Embaixo, 1 vezes 1, que dá 1. Só que aqui tem que terminar, tá, gente? Dá para dividir o de cima pelo de baixo? Ó, 6 dividido por 1 dá para fazer. Então, divide. E o resultado dá só 6. Próxima. É uma divisão. Divisão, você vai repetir a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverte a segunda. O 300 vai para cima e o 5 vem para baixo. Virou multiplicação, vê se não dá para fazer tchuf-tchuf. Vamos ver sinal primeiro. Tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par, dá positivo. Dá para fazer tchuf-tchuf com zeros, né? 2 zeros do 300 com os 2 zeros do 100. Então, ficou 20 em cima e 5 embaixo, que dá para dividir por 5. Então, vou dividir 20 por 5 e vou dividir o 20 por 5 também. 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Agora, não dá mais. 4 vezes 3, né? Sobrou esse 4 e esse 3. 4 vezes 3, que dá 8, que dá 12. E 1 vezes 1, que dá 1. E 12 dividido por 1, que dá só 12. Próxima. Divisão. Divisão de duas frações. Você repete a primeira fração, troca o sinal de divisão, ó. Pega esse sinal de divisão, ó, e transforma em multiplicação. Inverte a segunda. Pergunta se dá para fazer tchuf-tchuf. Aqui não dá, tá? Então, o jeito é multiplicar direto. 2 negativos é par, dá positivo, né? Pela regra do PPP. 9 vezes 3 dá 27 e 2 vezes 7 dá 14.
E não dá para simplificar. Próxima. Divisão. Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. Troca o sinal pelo sinal de multiplicação. Eu botei divisão, tô ficando doida. Inverte a segunda. Virou multiplicação, tem pontinho, regra do PPP, 2 negativos é par positivo. Pergunta se dá para simplificar. Dá para simplificar o 3 e o 9. Por quanto eu posso dividir o 9 e o 3 ao mesmo tempo? Eu posso dividir tudo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Multiplico o que sobrou. 7 vezes 1, 7, 3 vezes 4, 12. E essa é a resposta. Dá para fazer mais? Eita, o que eu fiz aqui? Olha, 2 divisões, gente. Nesse caso, você deveria fazer as 2 primeiras e o resultado fazer com a segunda, tá? Mas só que quando você fizer as 2 primeiras, você vai encontrar uma fração. Então, essas 2 primeiras você vai ter que repetir e inverter a segunda. Mas quando você faz as 2 primeiras, repete a primeira e inverte a segunda. E depois vai ter que inverter a outra também. Então, o que você vai fazer? Diretão. Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda e também inverte a terceira. Virou uma multiplicação de 3 frações. Vamos ver se dá para fazer tchuf-tchuf, gente? Tem pontinho, regra do PPP, 3 negativos dá negativo, né? Ímpar dá negativo. Não dá para fazer tchuf-tchuf em tudo, mas dá para simplificar. O 20 com quem? O 20 eu vou poder simplificar com o 5. Por quanto eu vou dividir? Por 5, tá? 20 dividido por 5 dá 4 e 5 dividido por 5 dá 1. Quem mais dá para dividir? Vou mudar de cor. Dá para dividir o 12 com o 13. Tem que ser um de cima e um de baixo. Eu vou dividir o 12 e o 3 por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 3 dividido por 3 dá 1. Quem mais eu posso simplificar? Esse 4 com esse 2. Eu posso dividir tudo por 2. Então, vou dividir tudo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Multiplico o que sobrou. O que sobrou em cima? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 dá 32. Embaixo tudo 1, resultado menos 32. Última. Divisão de 3 frações. Mesma coisa. Repete a primeira fração. Troca o sinal de divisão pelo de multiplicação. Inverte a segunda. Troca o sinal para multiplicação. Inverte a terceira. Pergunta se dá para simplificar, né? Bom, tem 3 negativos, é ímpar, dá resultado negativo. Dá para simplificar o 6 com o 3. Então, eu vou dividir o 6 e o 3 por 3. 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. Vou simplificar o 4 e o 8. Vou dividir tudo por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1. E que mais? Tchuf-tchuf no 2. O que sobrou em cima? 2 vezes 1, 2. O que sobrou embaixo? 1. Que vai dar menos 2.